Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o livro Niquete, de Paulina Chiziane. A gente leu esse livro no nosso clube do livro da Confraria Literária. Ele trata sobre poligamia, se passa em Moçambique e a gente está aqui para conversar com vocês sobre ele. Um aviso, contém spoiler, porque nós vamos contar tudo sobre o livro. Se você ainda não leu, volta lá, lê, depois vem conversar com a gente, tá bom? Vamos lá? E aí, meninas, o que vocês acharam? Gostei. Então, eu gostei bastante. A história, ela começa, né, como você mesma diz, que o foco é a poligamia. Então, a história começa com a narradora, a personagem que é a Rami. Acho que é Rami, né, a pronúncia. É uma mulher de 40 anos, que ela é casada com o Tony. E o Tony, ele é um comandante da polícia lá em Moçambique. Então, a história se passa em Moçambique. E ela não tem nenhum problema ali no início da história com relação a esse casamento. E aí, logo no começo, o que me chamou a atenção é aquela situação que aconteceu com o filho, quando ele quebra o vidro de um carro, né? E aí, né, toda a comunidade vai lá para chamar, e ela que tem, né, cadê esse pai, né? Cadê meu marido que está aqui para resolver? Quando você disse, ela não tem nenhum problema ali no casamento, não é que não tem, porque a primeira cena é essa, da criança tendo um problema e alguém tendo que resolver é ela. E ela fala, pô, meu marido vai resolver aqui com você, mas cadê esse Tony? Ele nunca tá aqui. Aparece, né? Aí que aí aparece essa falta dessa figura. Desse pai, né, dessa figura masculina. Né? E aí uma pressão ali, né, das mulheres, e as mulheres ali também, né? Já contando que ela vai resolver, porque as mulheres daquela região, ali do sul... Do norte. Do norte. Elas são do norte, não é? Não, elas são do sul. A Rami é do sul. E as do norte que são as livres? São as princesas, como você disse. E ali tem toda, né, no sul tem toda uma tradição mesmo da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos. O que foi? Ela falou que ela é do norte, aí eu lembrei do povo. Quem leu sabe. Aí ela é do norte, quero saber do povo. E aí ela, bom, segue os costumes das tradições ali da região, que é casou, filhos, cuidar do marido, esse marido. O casamento é um emprego. É tipo um emprego, é verdade. E aí ela vai percebendo aí nesse primeiro ato aí que ela tá sozinha. Né? E aí depois de um tempo ela descobre, eu não lembro essa parte, quando ela descobre a segunda esposa. A primeira esposa, é logo no começo que ela também, descobre, né? E ela vai atrás dessa mulher, e elas brigam, né? Se rolam no chão. Que é a Juliette, né? Julieta. Não, Juliana, na verdade, quando ela vai buscar... Ela não sabia se o nome dela era Julieta ou Juliana. Gente, tanta mulher lá, são 5. Mas a gente não precisa ir dos detalhes tão pequenos. É muita mulher ali. O que eu ia comentar é assim, que quando acontece, que o livro todo é passado, ela pensando, né? São todos os raciocínios dela. Em primeira pessoa. Ela pensa muito. É como se fosse ela ali dentro dos pensamentos dela. Então, quando acontece essa primeira situação do problema com o filho lá e o vizinho, ela já começa a pensar na falta do marido. E aí ela pensa, ele é muito ausente. Se ele ficasse mais em casa, ele passa dias fora. Aí ela se dá conta e ela quer ir atrás. Porque todo mundo já fala. Já é sabido que ele trai ela. Aí ela vai atrás e ela descobre a Ju. Menos ela. Né? Não é que ela era enganada, ela já sabia alguma coisa, né? Mas ela resolve ver com os próprios olhos. Lembra que tem o diálogo dela com o espelho também? Então essa é uma maravilhoso. Importante. Maravilhoso. Daí ela vai atrás dessa Ju, descobre a Ju, bate na porta, a mulher fica muito brava ali, as duas saem na mão, porque ela também não consegue manter. Imagina essa situação, você vai confrontar a sua rival, né? A mulher que está a amante do seu marido.
realmente, né? Nem ela esperava uma boa coisa e nem ela sabia como agir. Sai na mão, se machucam. E quem cuida das feridas dela depois, puxa para dentro de casa, a própria Ju. E aí ela conta... vê, né, a situação, né? A própria Rami vê a situação que a mulher... Julieta. Vive numa situação ali muito também, né? Aí ela começa a perceber que nem tudo são flores. Ser amante não é tão bom assim. Olha a vida dessa mulher. Muito precária ali, né? E tinha um tempão que ela não via o tal do Tony. E aí começam a desconfiar. Ele deve ter mais alguém, porque você pensa que sou só eu. Se não tá comigo e não tá com você, mas a tal da Ju já né? sabia. Ele tá com a Lu. Porque agora ele já arrumou uma terceira, né? E assim vai. E aí nessa terceira acho que é legal puxar, né? O que eu achei interessante assim, no final elas se uniram, né? Menina, mas tu já vai pro final. Não, eu tô falando, no final... As duas, a Julieta e a... se encontram assim com mulheres. Nesse dia, no final desse dia. Elas acabam se ajudando. Né? Uma cuida das feridas da outra e conta toda a sua história. O que né? aconteceu na primeira vez que ela bateu lá na Ju, o que a Ju fez? Ela cuidou dela. Isso. Né? No final, eu acho que elas acabaram se unindo, né? E isso para elas foi uma força, né? Para lutar contra não é o sistema, né? É a tradição. A tradição que existia naquele lugar, da poligamia. Não era difícil um homem ter várias mulheres. Só que você tem várias mulheres, mas você não cuida de ninguém. Sim. Você não cuida dos seus filhos. Eu acho que é aí que pega o livro, né? Você fala, pô, então tá, eu quero ter 5 mulheres. Tá bom, você não tem tempo para isso. Não tem saúde para isso. Você vê que no final ele acaba ficando cansado, porque ele não consegue. No final ele era um mimadinho, né? Desculpa. É, muito. Né? Ele era um crianção. Porque ele queria, mas ele não sabia enfrentar. Que nem a Rami, não. A Rami, ela era o alicerce. Tanto dele quanto das outras. Né? Ela, com aquela conversa que ela tinha com o espelho, que na verdade ela estava conversando com ela, né? Mesma, ela não tinha com quem conversar e ela conversava com o espelho. Pensando as situações, como ela deveria reagir, o que ela estava sentindo, porque na verdade o que ela queria era ser amada. Ela queria ter um marido, né? Porque ela casou apaixonada. Sim. E ela queria um marido que cuidasse dos filhos. E aquilo para ela era muito difícil, era muito dolorido. Né? Ela fala abertamente da falta que ele faz, da cama fria quando ela acorda, que não tem um homem ali para aquecer a cama dela. Ela fala muito da falta que esse homem faz. Né? E o que é surpreendente nesse começo, eu achei que a linguagem do livro, né, a escritora usou lirismo e poesia, escrevia muito bom, né? Poeticamente. E ela falava assim, meu Tony. Meu Tony, né? Meu. Na verdade, não era meu, né? Era de várias, muitas. Né? Várias. Meu Tony. Meu Tony. E aí, quando você fala da união, contradição. Né, dessa união, e acho que na minha visão, o que eu lembro, assim, o que marcou essa sororidade, né, de todo mundo se unir, foi quando ela brigou com a Luísa, que foi a terceira esposa. Que era a segunda amante, né? Que foi. Terceira esposa, porque ela é a primeira, né? Porque a nenhuma é a esposa, né? Só a primeira, que é a Rami. A Rami é oficial, as outras são só as amantes, né, ali. Não, mas no fim elas como é que falam? Ou diziam lá. Elas... Sim, mas isso é no fim. Não é no fim, não. Não, o rodízio. Não tô falando do rodízio, não. Tô falando que no fim ele assumiu todas, né? Ele era marido de todas, né? Todas tinham direito no final, né? Oxente, não. Só depois que a Rami mudou as coisas. Antes, não. Ele não assumiu nada, ele não cuidava dos filhos, não dava nada. Só levava comida, de vez em quando ele ia lá para dormir, fazer mais filho com as mulheres. A Rami que fundou uma sociedade ali entre elas. Uma sociedade. Mas fala essa parte da Luísa, por favor. Porque esse marco com a Luísa, que elas vão presa, e aí a hora que ela se empodera, né? A Rami se empodera, que elas vão pra cadeia, e ela usa o nome ali do marido, olha, eu sou a esposa do fulano, do Tony. Comandante Tony. E ele não vai gostar nada de saber que você me prendeu. Sim. E aí ele solta, e aí a sororidade, que é onde que aparece mais, assim, é
ela também fala, e você também solta a Luísa. Né? E aí é onde ela tem o primeiro, acho que, movimento, assim, de... Não, vamos comigo. Vamos se unir. Né? Vamos se unir. E aí depois, aí ela vai descobrindo as outras. Aí a Luísa também vai contando a vida dela para ela se abre. Ela também descobre que nem tudo são flores, que eles têm filhos, que ele não dá assistência para os filhos, que ela vive numa situação sem direito a nada, porque ela não é a esposa oficial. E que o Tony também já não aparece mais lá com tanta frequência, porque já tem uma nova, que acho que é a Mari, como era? Mauá? Ainda tem mais uma. A Mauá acho que é a última, né? A mais nova. E a Sali. Essa ali mesmo. E a Mauá é a última. A Luísa, a gente tem que citar que a Luísa, ele não era violento nem com a primeira, né? Mas com a Luísa ele bateu nela, né? Sim, ele era violento. Violento. E assim, a gente vai olhar pela história, você não vê você vê uma similaridade entre elas, mas ele se mostrou violento. Diferente, né? Isso. E a Luísa é a que tem um amante, que chama também, Vito. O Vito. E que depois, né, por até compartilha com a Rami. Muito doido esse negócio. Mas assim... Eu até fiquei surpresa. Eu falei, nossa, vai dividir mesmo. Eu falei, mas acho que é tudo normal ali. Deixa pra lá. E chama atenção, porque ela fica nesses dois polos. Tem isso da união e vê a precariedade lá das outras. Olha, essa vida não é tão boa assim como... Mas ao mesmo tempo também dessa sedução, assim, né? De ficar procurando simpatia. O que tá faltando em mim? O que eu tô deixando de fazer? Era isso, né? Um curso com uma pessoa explicar pra ela foi fazer esse curso, Anne. Como ela melhorar... Como ser mulher, esposa, como mulher. Para prender o seu marido, então, como né? Se o problema feitiço fosse dela e tudo mais. E não do Tony. Sim. Né? Como, ela fica nesses dois, porque ela percebe que é dele, dois, mas também ela fica pensando o que ela tá deixando de fazer. Mas é por conta do costume, da tradição. E não que adianta. já não era mais assim. Mas uma coisa interessante, que eu achei contraditório no livro. Se lá em Moçambique... temos a poligamia, no livro havia uma não aceitação da poligamia. Mas então, não tinha mais. Era o começo, né? Só que isso até que eu ia comentar, né? Quando a Rami descobriu as amantes do marido, ele não era polígamo oficialmente, porque já não existia mais poligamia. Já foi colonizado, já houve a revolta lá, eles já estavam independentes. Foi logo no começo da independência de Moçambique. Não valia mais isso como lei. Mas os antigos tinham aquela cabeça. Seguiam essa tradição. Aí ela falou assim, na prática, meu marido está sendo polígamo. E são 5 mulheres. Ele tem eu, a oficial, e mais 4 que ele não dá assistência nem para elas e nem para os filhos, e ela se compadeceu, né? Ela teve empatia por elas, se uniram, ela falou, vem cá. Então, vou estudar, vou pensar na poligamia. Ela começa a pensar a respeito. Vamos, então, oficializar isso daqui. Todo mundo vai ser filho, todo mundo vai ter direito e vamos criar as regras. Tem que ser bom para mim e para elas. Inclusive, ela usa até a mãe como apoiadora ali, né? Que a mãe seguia a coisa dos costumes e super, a mãe dele, a mãe dele, a sogra. né? A sogra. Isso, validar, né? Gente, a sogra ficou super feliz porque ela ganhou vários netos. O sonho dela era ter um quintal cheio de netos. 16. Aquele homem tinha 16 filhos, né? E aí, assim, tem um trecho da poligamia, quando ela estava matutando ali sobre poligamia, no finzinho ela fala assim, poligamia é ser mulher e sofrer até reproduzir o ciclo da violência. Porque é isso que a própria sogra fazia, as próprias mulheres, as mais antigas ali, todo mundo culpava a mulher de novo e fazia isso com a sua filha, fazia isso com a sua neta, né? E reproduzia. E ela fazia com os filhos também. Tem uma parte que ela fala, né? Eu trato os meus meninos de uma forma e as minhas meninas de outra. E a forma que ela trata das meninas é a forma que ela foi criada. Foi tratada. Tá vendo como o círculo é difícil? De quebrar, né? De quebrar. Não é, né? Pois é. Fácil, né? E deixa eu ver. E ela só continuando, ela fala, envelhecer e ser sogra, maltratar as noras, esconder na casa materna as amantes e os filhos bastardos dos filhos polígamos, para vingar-se de todos os maus tratos que sofreu com a própria sogra.
É um ciclo que nunca se quebra, né? Uma situação. Mas ali foi diferente, porque ela é uma pessoa que começou a ver as coisas de outro jeito no aniversário de 50 anos dele. Reuniu todas elas. Foi ótima essa parte. As 5 mulheres, todos os 16 filhos, estava lá a sociedade deles ali, né? Festa, né? Que eles foram pro quarto e é legal que ele fica... Não, acho que essa já foi outra. Essa foi a que ela falou, ela levou e falou, olha, já sei de tudo, já que você é polígamo, vamos oficializar a família. Tá aqui, todas essas são nossas irmãs, são minhas irmãs, são esposas. E ela fala até de um jeito, né? Ele é... Como que é? Viril, tem vários filhos. Vejam o poder desse homem. Ele pálido. Empodera ali. Ele foge. Ele começa a ficar assustado. Ele foge, vai para casa da mamãe dele. Depois fica lá se tremendo. Chora. Tem um termo que fala toda hora do lobular. Lobular. Que é isso, né? Você tem as 5, então você cuide. Das 5. Das 5. Lobular é como se fosse um acordo na poligamia para você ser responsável por aquela mulher e por aquela família, tudo, os filhos que ela gerar. Exatamente. E aí ela fez ele lobular todas as que não eram, ou seja, oficializar, né? Ele acabou todas com a vida elas. dele, né? Acabou, e foi delicioso ver ela acabando com com aquele homem banana. Aí o que ele fez? Arrumou outra, uma sexta, e elas não se conformaram, não foi? Sim. Porque o que falta para ele é engraçado, a gente pensa, né? Por que falta para um homem? Ele tem 5 mulheres, quase 20 filhos, mas a aventura, né? É a aventura, é a não responsabilidade, porque é isso, né? É fugir da responsabilidade, né? Porque, vou te falar, ter uma família e cuidar de uma família já é difícil. É muito. Né? Você criar filhos, cuidar... Né, pagar as despesas, sustentar. Só com a Rami ele já tinha 5, gente. Não estava bom. Não dava. Então cada vez pegando outra. Um bom vivan, né? Quando você fala dessa coisa da sustentação, né, de sustentar todos eles, quando elas se unem e a Rami vai lá fortalecendo, incentivando para cada uma buscar suas habilidades e destacar e trabalhar. Gente, essa parte também foi ótima. Elas fundaram quase que uma cooperativa ali, né? A Rami financiou o negócio da primeira, que já tinha uma ideia. O dinheiro da primeira voltou com juros ali, né? Voltou com mais. Ajudou a terceira, ajudou a quarta. Aí o que todas acontece? Tiveram um negócio, né? Montaram um negócio. Você ganhou dinheiro. Se empoderou. Pois não dependia mais dele. Vou arrumar outro marido. Foi o que uma delas fez. Né? Arrumou outro marido e falou, vou casar. No final e ele chorava. Você viu a parte que ele chorava? Que ela me traiu, que ela vai casar. Nossa, ela vai se casar. Ele chegou trocado, não dói. Foi a própria Luísa, né? Foi. Ela casou com o Vito. E por incentivo da Rami. E isso mesmo. E convidou a Rami para ser a segunda. Segunda esposa. Ela continuava dividindo o Vito com ela. Não tem problema. Tudo certo. Que cultura diferente. Eu fico pensando, falando, meu Deus do céu, que coisa, né? Todo mundo ali se divide, vai para lá, vai para cá. E foi muito legal essa parte do casamento, que ela se vestiu. Ela, pelo jeito, era uma mulher muito bonita, né? Colocou a roupa toda maquiada, chegou lá na festa. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu achei muito bacana essa parte de elas se juntarem, elas se ajudarem e cada uma conseguir a sua independência. E largar do Tony. Na verdade, o Tony era um coitado. E perceber também, né, essa diferença que tem entre o sul e o norte, e que ela foi, né, o quanto que no norte as mulheres eram muito bem tratadas. Isso. Né? Ouro, né? Com ouro, com joias. As mulheres do norte eram bonitas, as mulheres serviam para isso, para serem bonitas, né, e serem bem vistas, né? Sim. As do sul, não, serviçais. Cuidar de filho, cuidar da casa. E o marido tem um monte de mulher. Isso mesmo. As do norte também tinham que se ajoelhar para servir a comida? Ai, gente, tinha que dar a moela do frango para eles, mas né? As melhores partes. Eu não lembro dessa parte. Não. Eles é que abanavam elas assim, ó, davam elas joias. Eram bem tratadas. Tinham que estar sempre belas e tal. Você vê um país, né? Dentro de um país, você pega duas regiões. Mas aqui também tem muita diferença, né? Acho que qualquer país. É como se fosse bem tradicional em um lugar e no outro, mas
também não é liberta, assim. Não sei, eu acho que aqui no Brasil tem diferença, sim, mas não são tão gritantes. Não, né? É uma coisa mais, né? Norte, Nordeste, Sul e Sudeste Mas em relação ao cuidado da sotaque, mulher. tem o clima, o resto acho que a maioria... mas tem lugar ainda, interior do Nordeste, que a mulher mal podia estudar, criada assim, a educação já é diferente. O que no Norte também. Tem um monte de gente que às vezes só o que tem em mente é arrumar o marido, porque aí você casa e era isso que você quer do mundo. Não, já melhorou bastante, mas tem as prioridades para a figura masculina e para feminina não. Infelizmente, ainda tem, né? A gente sabe que tem. Aí a gente estava falando e não aprofundamos muito, mas um outro ponto de muito destaque é a questão da relação dela com o espelho. Né? E o quanto que ela foi, além de se empoderar, de um autoconhecimento. Uma terapia assim, né? Ela fez com o espelho. Totalmente terapêutico. O espelho falava as verdades para ela, né? Na verdade, ela falava, ela se através do espelho. Na verdade. Ela sabia e o espelho, né? Sim. Falava, né? Mas um terapeuta ali. Mas aí depois elas começaram a conversar entre elas, porque aí sim criou um grupo, se fortaleceram, trocaram. Elas começaram a conhecer a diferença, as habilidades das mulheres do Norte, falei certo agora? E para poder segurar ali as magias que elas faziam, as questões lá do alongamento da Lula. Da Lula e do povo, né? Gente, eu nunca imaginei. Tatuagem. Um monte de coisa ali, tudo pra... Gente, que era aquilo? Nunca ouvi falar. Tudo pra... As artes do amor. Leiam o livro. Aí você fala, será que funciona? Eu falei, meu Deus do céu. Pelo jeito... E isso é real, né? É real. Vai pesquisar ali, faz parte da cultura. Diz que desde criança elas vão fazendo umas massagens com os olhos, uns negócios, pra ir aumentando uns centímetros ali para ficar e essa é a própria iniciação sexual, né, das 10, jovens. 12 anos, gente do céu. Mas eles casam muito cedo, né? 10, 12 anos já é a idade para casar, Tinha né? umas que casavam já. Mas no Norte a poligamia também já era mais tradição ainda, né? No Sul foi banido, acho que por causa da religião, que entrou ali da colônia, que foi mais forte. Mas lá no Norte eles ainda mantinham, né? Então, para a cabeça das duas últimas amantes que eram de lá, tava tudo bem. Ai, o que tem? Tá tudo certo. Lá, elas falavam que lá no Norte faltava homem, que as mulheres, a disputa era muito maior lá e tal. Então, era melhor vir para o Sul, que elas faziam as magias dela, e esses homens do Sul era tudo bobão, ficava caído por elas. Sim. É claro, estava acostumado com outras do Norte. Cada situação. Ai, meu Deus. Mas ela conversa com a mãe dela também. Ela vai pedir conselho para a mãe, né? Tem uma passagem bonita que ela fala que ela precisa ali do colinho e da conversa da mãe dela, assim. Ela conversa com a mãe conta a história da irmã dela, lembra? Sim, lembro. Que morreu por causa de uma moela. E o gato comeu a moela. Que o marido tinha direito a comer a moela. E por que o marido tinha direito a comer a moela? Porque a moela da galinha só tem uma. Única, né? E não é só o marido, não. Eu lembro que os filhos, os homens, né? Também. Passava na frente. Só ela que não come moela. Né? Aí ela preparou a moela pro marido. O gato foi, comeu. Ele ficou bravo porque achou que ela tinha, né, comido a moela. Bateu nela até matar. Não, pôs ela para fora de casa, volta para casa da sua mãe agora, porque eu não ela te foi quero. Atacada. Aí um leopardo engoliu ela, atacou ela morreu. Por causa da moela. E ainda, quando a Niquete escuta essa história da mãe, a Niquete é o nome da dança. Desculpa isso. É que a gente precisa falar depois isso, né? Aí eu fui pesquisar o que é Niquete. A dança, né? A dança. Mas quando a Rami escuta essa história da mãe, ela até fala, por que você não me falou antes? Foi para te poupar, porque o mundo é assim, eu preciso te criar para esse mundo, mas é isso. E como é que era o meu pai? Você não sabe? Quando você veio pedir ajuda aqui para ele, como foi que ele te tratou? Ele falou, minha filha, se seu marido está procurando outros, o problema está com você. Você que tem que fazer alguma coisa. Vai ver o que você está fazendo de errado. Você está deixando a desejar. Assim. Foi essa a ajuda que o pai deu para ela. Aí ela
E com essa história da irmã aí, da tia dela, no caso, que foi morta por causa da moela, ela fala ainda, entendi, estou saindo daqui melhor, porque tem pessoas com mais problemas do que eu. Nossa, como as mulheres sofrem. Nossa, é mesmo, né? Foi bom para você isso? Tá bom, então, né? É difícil, difícil. Tem uma passagenzinha também que eu lembro dela falando do verbo ter, que o importante era conjugar o verbo ter. Que ela até fala assim, o importante é você ter um marido, né? Eu tenho um marido polígamo, embriagado, vagabundo, enlouquecido, mas eu tenho. Então, eu faço tudo para agradar, que é para eu poder continuar conjugando o verbo ter. Na sociedade dela, era isso que era importante, ter um marido. Mas no fundo eles não tem nada. Não tem nada, gente. Mas quando eles se tocam disso, a revolução vem, né? É. Mas não é só lá, né? Quantas vezes você não vê isso aqui? Eu tenho um marido. Tem isso sim, né? Você é solteira, você é divorciada, casada, tem um marido? Tem. Né? Você vê que são coisas que você tá lá em Moçambique, mas aqui no Brasil você também vê. Conjugar o verbo ter um marido ainda é importante, né? Um status, né? Que vai no que ela falou, né? Toda hora, o meu Tony, o meu Tony. Né? Meu Tony não era nada meu. Não era de vários. O Tony, tadinho, não era de ninguém, né? Nem dele mesmo. E quando foi que elas se juntaram ali? Foi quando ele elas queriam arrumar uma sexta mulher para ele. Foi, né? Elas escolheram a mulher, Elas escolheram a mulher. Bonita, nova. Foram procurar. De acordo com o conselho. Porque era uma semana cada uma e não via a hora de passar. Porque ela já estava super... Eu não quero ficar com ele, não. Elas não queriam falar, vai vir aqui, tem certeza. Ficava brava quando ele queria pular. E aí tinha que servir ele e tudo. Pelo amor de Deus. Chato, né? Aí vamos arrumar uma outra novinha para ele se divertir? Aí ele não aceitou não. a moça. Não quis, tô velho pra isso. Saiu correndo. Aí elas fizeram a dança da Aniquete. Tiraram a roupa todas, arrumaram o quarto no chão, assim como se fosse uma camona, né? Espantou o homem. Porque aquilo era uma maldição. Pra ele era tipo vingança. Não, ver a mulher nua era uma maldição. E ele se sentiu amaldiçoado. Fez um conselho, não é? Ver as 5 mulheres. Fez um conselho com a família toda, contou que se ele morresse, acontecesse alguma coisa... A culpa era delas, um drama. Falei, socorro, me defendam. E pior, né? Todo mundo contra elas. E você vendo no livro aqueles absurdos, né? Elas são umas bruxas. São umas bruxas. Sim. Ele é um coitado. Ele saiu de, né... Bom de novo, né? Sim. E aí, o que ele faz? O que acontece? O que acontece? Ele arruma outra amante. Não, ele some, não ele foi ele? Some. Sim, some. mas foi porque foi viajar com essa nova moça. Depois. Amiga, ela não Ele foi viajar com ela, como é que não era? Ela achando que era amiga. O Tony é de ter amiga, querida. Não, aqui contou, era a sexta vez e você ainda acha que era aqui amiga? Contou, era amiga. Ele saiu com a outra. Ele saiu com uma outra. Era amiga. E aí que chega a notícia. Amiga que já pegava chega a também. Notícia. Que ele tá morto. Não, na verdade, viram alguém atropelado e acharam que era ele. Mas ela sabia que não era. Ela sabia que não era e toda a culpa era foi dela, né? Você viu o que fizeram dessa... com ela? Cabelo, rasparam a cabeça uns dela, deixaram horrorosos. ela trancada, assim. E ela teria sem nada. Pilharam a casa deles, tiraram os parentes. Inclusive dos filhos, gente. Ridículo tudo, aquilo. Todo mundo carregou lá pilhou a casa deles, foram embora. E aí ela tinha que dormir com o irmão. Depois de 8 dias. Parecia que era ruim, mas foi boa, né? Ela gostou, porque ela gostou. Mas foi quase uma vingança, né? Porque ela vai reconhecer o corpo e ela fala, não é ele. Ela sabia que não era. Só que ninguém queria ouvir o que ela estava falando. Ela falava, então tá, gente, morreu, tô livre. Aí morre. Vou ter que dormir com o irmão dele. Putz. Bom, mas se eu tenho que passar por isso, ok. E ele é bonitinho, eu tô precisando de homem mesmo, não tenho carinho faz tempo. Ela falou, vamos lá. Passou por tudo, deixou fazerem tudo, sabendo que o desgramado estava vivo. E uma crueldade. Daquela família, uma família perversa, né? E como é que não cuida nem dos filhos? Todos os bens dele. Sim. Na verdade, eles sabiam que não era ele. Mas, como ele sumiu... Vamos roubar tudo, porque foi um roubo, né? Sim. E a coitada lá sofrendo, cada coisa horrorosa. E aí vou lá, né? O 8º dia, vou ter que fazer lá um ritual.
E ele volta. Mas ela fez o ritual, né? Ela fez, e ela adorou o ritual também, foi muito bom. As mulheres pegam ela, banham ela, esfrega ela com até violência, né? Ela falou, o que está acontecendo? Nem aviso que vai acontecer. É verdade, né? Foi. Aí levam ela e entregam num quarto pro tal do Levi. Do Levi, que pelo jeito é melhor do que o irmão. Acho que foi pelo bem menos na opinião dela ali, ela cultural, achou né? Que a mulher viúva é dado o irmão. E tem uma outra coisa também que eu até anotei aqui para falar com relação à parte cultural, numa parte do livro que fala que quando o homem é estéril, não sei se vocês perceberam, né, na leitura, que quando o homem é estéril e precisa ter um filho, o irmão que comparece ou um irmão circuncisado, da circuncisão. Aí eu pesquisei no Google, né, esse processo e pesquisamos também no ChatGPT para pesquisar, porque no Google aparecia que eles participaram da cerimônia, eram irmãos de circuncisão de pessoas que participaram da cerimônia de circuncisão. E no ChatGPT apareceu que era os irmãos de circuncisão eram os que passaram pelo processo de iniciação juntos. Então, todos aqueles homens, garotos, né, que passaram esse processo eram considerados irmãos de circuncisão e poderiam também fazer um filho no lugar do estéril. Eu achei isso também... E é da tradição. Era da tradição deles, né? Surpreendente, né? Porque é diferente do que a gente... Totalmente. Da nossa cultura. Totalmente. Aí ele volta... Vivinho da Silva, né? Vivo. Bem vivinho, né? Cara de o que aconteceu? Vê aquela... Tudo devastado, não tinha mais nada na casa. Ela com aquela cara de piu-piu. Careca. Contou que teve o ritual. E ele ficou enlouquecido, né? Ficou enlouquecido. Ciúmes, né? Ficou enlouquecido com tudo. De saber que a família dele fez isso com os próprios filhos dele, que são família... Pilhou, como você disse, a casa inteira, depenou, não deixou um móvel ali. E de terem feito isso feito ela dormir com o irmão dele, né? Aí a gente adorou, aí começa a decadência, porque nesse mesmo momento ele tinha pedido o divórcio já para ela se recusou a assinar, porque ela estava com as asinhas muito para fora. Ela estava comandando o harém dele, ele estava chateadinho. Se rebelou e ficou nervoso. Aí ele queria deixar ela na Rua da Amargura, mas não conseguiu. Aí a vingança divina veio e ele que ficou nessa situação. Depois, nesse ponto, as amantes já estavam todas procurando. Quando a Luísa fala que vai se casar, a outra também já não tem mais interesse nele. Ela fala, ih, caramba, vai sobrar de volta isso pra mim? Não quero. Não quero. Uma arranjou um português rico. Foi. Uma arrumou um português rico, acho que foi a Mauá, não é? Só a Rami que não tinha arrumado ninguém. Ela estava pensando em ficar com esse irmão. Mas aí o cara voltou, né? Mas a Rami, ela era apaixonada pelo Tony. No fundo, ela gostava dele. Por ser, né? Aquele amor de adolescente. Foi a primeira, né? É a primeira esposa. Ela tinha esse romantismo com ele, e tinha toda essa esperança. Mas acho que aí indo pro final já não foi com essa, né? Mudou, né, gente? Já. No final, você vê que ele estava já foi caindo perdido, por terra tudo isso. Ele estava super perdido no final do livro, né? E a vingança dela, né? Foi o filho. E o final... ele pede para ela ficar com ele. Você nunca errou, me perdoa, né? Porque ele ia ficar sozinho mesmo, assim. E ela pega as coisas e vai embora. Eles estão na chuva ali, não é? Ele vai abraçar ela, né? Eu até imaginei ali a cena. Também. E aí ele abraça ela fala, ele nunca me beijou desse jeito, eu até derreti. Porque ela é carente, ela fala o tempo todo nessa carência que ela tem, né? E
parecia que ela era uma nova conquista. E aí, quando ele chega na barriga dela, ele sente que ela já estava grandinha e fala assim, é um bebê, né? Você tá grávida. Aí ela fala que é meu. Aí ele fala que é meu para me salvar. Isso. Aí ela falou, eu não posso te salvar, é do seu irmão, é do Levi. Aí a casa cai para ele enlouquece, né? Sim. Aí por aí termina a história. Não sabemos o que deu mais, mas ela já estava indo embora. Viver a independência dela ali, né? Então, engraçado, por mais que elas se tornaram independentes financeiramente, tudo, você percebe que ainda tem uma carência afetiva. Não sei se no final vocês viram que ele fala assim, eu queria falar que você é uma mulher maravilhosa, mas eu não posso. Queria falar isso de você, mas não posso. Então, no fundo, assim, ainda tem a tradição de não poder elogiar a mulher. Tem essa submissão, né? Então, no fundo, por mais que elas tenham se aflorado, posso me rebaixar. Continua igual esse pensamento de que a mulher é um ser inferior. Sim, né? E fica, né? Submissa aí, né? É porque, na verdade, é isso, né? Na cultura deles ali, a mulher é submissa. É para servir, né? É para ser escrava, é para... Eles falam ela fala alguma coisa... procriar e cuidar da casa. De quando a mulher nasce. A gente leu aquele outro livro a mesma autora das Alegrias da Maternidade, esqueci o nome, que a gente também leu, que é africano. Do caderno? Essa? Não. Africano, menina. Não, mas puxando ao que a gente leu. Não, que ela vai para Londres junto com o marido dela. Estou puxando cidadã de segunda classe. Isso, cidadã de segunda classe. Também. E aí fala, nos dois livros comentam, né? Quando nasce mulher, quantos dias se comemora ou não comemora. Quando é homem, a festa que é feita. Uma semana mulher, toda. Nesse livro, ignorado. Totalmente. Mais uma. Põe aí. Assim que puder, vai casar, vai limpar o chão. E o jeito que tinha que servir o marido. Ajoelhado. Gente do céu. E elas achavam normal. E ela tem uma passagem que a Rami fala, que bom, porque agora eu tenho uma semana que eu posso servi-lo, né, ajoelhada, para dar a moela para ele, porque agora ele está aqui em casa. Até os nossos filhos estranharam, porque nunca mais eles tinham o pai na mesa na hora do jantar, e agora ele está por uma semana na mesa. Para ela, a história da poligamia foi sucesso. Eu acho que a nossa geração, a geração das nossas mães, não passaram por isso. Não teve essa submissão. A cultura é bem diferente, mas a submissão existiu e assim, sim. E traços, talvez não nessa força. Que assim, de uma submissa. Ele falou, não esse tipo de submissão. Quando você vê a mãe, porque a mãe servindo a mesa, sua mãe servia pro seu pai? Não. A minha servia. A minha também. Colocava a comida no prato. No prato. Ficava até bravo. Isso mas faz meu pai, parte, ele né? perdeu a mãe com 14 anos. Tá. Então é uma outra mas criação. Ainda ele teve que tinha e ainda tem. Tem sim. Mas é bem diferente delas. Muito diferente, mas estou falando dessa servidão entendeu? de assim, esse tipo de estar com a janta pronta, de servir, de separar a roupa para tomar banho. Sei não. Poligamia não tinha, não. Podia até ter escondido. Olha, a gente sabe de alguns casos aí, né, Rô? Eu ia falar. Bem escondidinho, né? Eu até queria trazer. É que não é oficial e nunca foi da cultura do Brasil, gente, né? Isso é coisa da cultura africana, a poligamia não existia. Né? De outras religiões. Aqui no Brasil. E não, no Nordeste tem bastante. Só não é oficial. Só que não é oficial. Mas existe na prática. Mas amante amante é legal, né? Parece até que é bonito. Eu acho que é cultural, do Brasil. Minha mãe era totalmente submissa. Minha mãe servia meu pai não conseguia pegar um garfo. Gênia! Dona Gênia, toalha, Gênia. Controle remoto. Gênia, vem aqui mudar o canal da TV. Eu vi. É isso. Lá na minha casa, não era controle remoto. O controle remoto na minha casa era começou muito antes. Era minha mãe. E assim, meu pai, não é o foco aqui, mas meu pai teve N mulheres fora do
do casamento. Ou seja, foi um polígamo. Mas não é oficial. Só que assim, na nossa história, é isso só, Carla. A gente não adianta falar que as coisas não são iguais. Não são dentro da cultura nos detalhes. Mas a forma é a mesma. A essência, né? A forma é a mesma. Não dá para dizer. Submissão existe, né? E a Rami percebeu que se sua mãe conhecesse as outras mulheres e entendesse o problema que elas também passam, quisessem se unir, era essa situação. Na verdade, ali não, aqui eu acho que o que foi só o que aconteceu no livro foi o empoderamento. E aí delas. Elas se uniram para a gente percebe no começo do livro que o Tony era empoderado. O Tony tinha o poder. Os homens. Ele era o conquistador. Ao longo do livro, ele título, né? E assim, eu acho que ele começou, não fala claramente no livro, mas ele começou a ter essa quantidade de mulheres porque ele foi subindo de patente na polícia. Mas assim, você acha que elas se ajudaram por quê? Porque elas estavam no limite. É o limite que faz a pessoa se juntar e falar, não, vamos, temos mas um bem não, comum, podia não ter acontecido. Né? E aqui não aconteceria. Foram, né? Talvez, se fosse com a gente, não teria acontecido. A Rami teve uma atitude totalmente diferente. Ela ouviu a mulher, né? Ela ouviu a maioria tem raiva. Gente, vamos falar. Ela viu e ouviu. A gente aqui acha que a amante que é a culpada. Só que vamos falar numa situação do seu marido está te traindo. É o seu marido que é o desgraçado, que é quem tinha que apanhar. Não, verdade. vai lá você brigar com a amante. Me poupe, ela não tem compromisso comigo nenhum. Ela não é nada minha. Agora ele tem, não é assim? Quem tem compromisso com você que deve responder. Claro, isso, claro. Mas na prática não é isso que maioria acontece. não, Toda mulher, o Tony Faz é esse meu, primeiro deixa eu movimento, bater né? nela. Faz esse primeiro movimento que ela fez. Que foi lá tirar satisfação, satisfações. bater. Né? Só que por um momento, depois lá, ela ouviu a história, viu que a mulher não passava do bem bom também. Qual era a história? Não, era pior que ela, né? Era pior até, né? Exatamente. Você viu que ela estava amante numa só situação desfruta de coisa boa. que não era bem assim. Não era. Era até pior que elas. Se for ver. Tadinha. Enfim, na verdade, eu acho que a parte de a poligamia ali é meio que oficial, né? Era aceita, natural, né? Era natural, essa é a palavra. E acho que em todos os outros países existe também, só que é um nome diferente, né? A traição, pessoas que você tem relacionamento e sai Olha ali o vídeo que aconteceu ali do show do Coldplay agora. Sim! Você viu o meme? Os memes. Não, o meme dos bonequinhos. Milhares. Dos de torcida lá, os dois bonequinhos, um bonequinho abraçando o outro, ela faz assim, ele cai. Gente, eu não vi. Eu não vi. O bonequinho se jogou, ela Olha, fez rendeu assim, ali. Então, isso aí não é de Moçambique. Isso aconteceu anteontem, praticamente, isso. esse fim de semana. Mas isso acho que foi alguém que tinha alguma coisa contra os dois, porque não é possível. Não, foi um acaso. Não, é muita acaso sorte, mesmo, né? Não, é muita você falta tá num de show, sorte. Ali, eu falei, o que é isso? Primeiro eu falei, o que é aquilo ali? E aí ainda dá uma empurrada, né? Assim. Chega a ser engraçado. Mas foi cômico. Toda tragédia é cômica. Sim. Vai por mim. Pra esposa deve ter sido uma libertação. Também. Né? Porque agora ela sabe, né? E pro marido da mulher também, Também. porque os dois eram casados. Né? Bom, acabamos entrando nisso, mas é só para dizer que tá aí e acontece toda hora, em todo lugar, né? Depende de como você vai lidar com isso. Mas hoje em dia, né, nas novas gerações, já não é só nova geração, não. Tem pessoas que têm a questão do relacionamento aberto e tal. Eu acho que se você faz um acordo e você honra esse acordo, é isso. O que não vale é não honrar o acordo. Você tem vontade, é assim que você gosta de viver, você não consegue ficar com uma pessoa só, conversa, faça os seus acordos. Se a pessoa topar também, ok. Se não topar, vocês vão ter um relacionamento fechado. Tá bom pra você? Não tá, vai viver. Vai procurar outra pessoa, mas ficar atraindo, né? Vai ser um Tony aí pro resto da vida? Pelo amor. Assim,
todo mundo sofre. Essas crianças sofreram. Eu sofri quando... Foi na sua família? Na minha família, eu sofri muito. A minha infância foi... meu pai tinha uma mulher, terminava, voltava e era assim. Então, o sofrimento é para a família toda, o sofrimento é para a mulher, o sofrimento é para as crianças, né? E hoje eu até enxergo que meu pai também sofria. Sofria. E sofria por, acho que, querer uma liberdade que ele não tinha. E depois, no fim da vida, ele teve o sofrimento, qual foi? De passar 10 anos da vida dele com arrependimento de não ter honrado a minha mãe, que era uma mulher incrível. Tudo que minha mãe pegava para fazer, minha mãe, comida, administração da casa... ela era empreendedora e tem até uma frase aqui do livro que eu também anotei aqui, que a minha mãe era uma baita de uma... cozinhava bem pra caramba. E no livro fala, né, que uma frase na hora que acho que ela tá fazendo a Rami tá fazendo um curso lá para como segurar o seu homem. Uhum. Que a instrutora fala, se quer prender um homem, prenda-o na cozinha e na cama. Uhum. Então, são os dois lugares. Os dois lugares. E é isso, né? A servidão, né? E fazer o... Né, minha mãe serviu meu pai, mesmo meu pai tendo honrado, e depois ele amargou ali na solidão. Aí fazia falta a comida, fazia falta a companhia, e teve lá os últimos 10 anos da vida dele para repensar. Né, para repensar, né? O pior dos castigos é isso, né? O remorso. Sim. E o arrependimento, né? Tem atitudes que você faz na juventude... pai era novo, no caso. Então, você não mede as consequências, né? Do que pode acontecer no futuro. Sim. Como aconteceu no livro, né? Quer dizer, você faz, de repente, bum, a vida muda. A casa cai. De repente, a vida muda, e aí o que eu faço? Aí então, os Tones envelhecem, né? Aí é que tá. Né? Os Tones, é verdade. E aí o que sobra, né? Como ela fala, nada, né? Ele ia com aquela vara dele, ele fincava a vara dele por aí e fazia filhos, ela falava, né? E daí o que resta? Uhum. Depois então, que você não tem mais sua vara. E aí você tem isso quando? Só quando você amadurece? Aí já é tarde, né? Aí é tarde, né? Então, Mas, é bom quando as mulheres percebem antes, independente da vara ou não, de perceber e se movimentar, né? Legal você perceber o antes, né? Virar o jogo, né? E como até, foi a virada, né? Igual a Anne contando a situação da mãe dela, tudo, e aí pensando na Rami, eu fico pensando, é o que faz as mulheres passarem por tanto sofrimento, porque no caso, se você sofreu, imagine ela, a gente sabe, boa parte das coisas ela realmente sofreu. E aí, assim, mas o que é que faz você continuar naquela situação? Você disse ser uma mulher que era independente, assim, financeiramente ela poderia tocar a vida dela, mas emocionalmente ela não é. E a maioria das mulheres é isso, acaba sendo dependente emocionalmente. Ela ou quer mesmo, aprendeu aquela história de conjugar o verbo ter um marido, e aí luta até o final, né, por isso. Ter um marido, ter uma casa, ter uma estabilidade, né, ter uma família, acho que tudo complicado, isso vai, né? Hoje, eu vejo, por tudo que a gente passou, por tudo que o que minha mãe e meu pai construíram, né, e eu vejo assim, a gente tem que ser feliz. Eu acho que a vida é urgente, a gente tem que ser feliz. Se você não está feliz com uma pessoa, por que fazer ela sofrer? Vai viver sua vida. Então, assim, eu tenho isso. Eu acho que talvez se
eles tivessem decidido, a história podia ser diferente, ela podia ter conhecido uma outra pessoa que ia dar o valor que ela tinha, porque ela era incrível, né? E ele também, talvez, ele quisesse lá a liberdade dele. Então, eu acho que vamos ser felizes, não tá bem. Você sabe o que eu acho? Às vezes você não tem coragem. Mas tem que libertar, né, o outro. Falta coragem, falta maturidade e falta visão. Tá? Você fica do lado de uma pessoa quando você está apaixonado e você não enxerga nada. O amor é cego. O amor é cego, e é cego mesmo. Pode vir pai, mãe, tio, avó, o mundo, Deus cair, descer, falar, escuta, não dá. A pessoa com a pessoa, ela com ela mesma, né? Não adianta, é assim, o que vai abrir é o seu sofrimento. Isso abre a sua mente. Você passa por uma dificuldade, você acaba aprendendo na dificuldade. Eu acho isso, né? Que não é só pelo amor. É mais fácil você aprender pela dor. E é a dor que faz você aprender. E todo mundo tem o seu tempo, né? Há pouco eu comentei lá, 14 anos para a mulher despertar e resolver fugir de uma situação de violência. E uma gota de sangue faz ela só isso. ir Depois embora. De tanto sangue que ela já tinha visto, isso é uma outra história que a gente estava conversando. Mas é um amadurecimento que eu te falo. Cada um tem o seu tempo. Uma hora chega, uma hora aquela névoa acho que sai da frente e aí você resolve. O tempo do seu pai foi quando ele perdeu sua mãe. Sim. Porque quando ela estava ali do ladinho, aquilo para ele era comum. Né? É que nem a minha mãe. Ela vivia reclamando do meu pai. Porque seu pai é aquilo. Seu pai vivia brigando. Briga. E eu entro para ouvir, sai pelo outro. Eu olhava para minha mãe e pensava, meu Deus, quando esse velhinho foi embora. Juro que eu pensava isso. Ela vai sentir. E sente. E sente, porque, assim, apesar dela reclamar, ela era apaixonada pelo meu pai e ele por ela. Mas eles viviam nas turras, né? E é isso, que até um modo como encontrou de se viver, né? A vida deles é briga, não adianta. Eles viviam discutindo, viviam brigando, mas tava sempre ali juntinho, né? E ela reclamando dele, ele reclamando dela pra mim. Então é isso, o ver, né? Eu sinto isso, né? Eu falo daqui a... O ver precisa de muitos espelhos, né? Haja espelhos. Uma coisa interessante, né? Que a gente vai envelhecendo e a gente vai piorando, né? A gente vai ficando mais chato, mais criteriosa, chato, né? E com o passar do tempo, você tá envelhecendo e a outra pessoa também tá envelhecendo, claro. Né? E é isso, às vezes faz parte a gente brigar, porque enquanto a gente briga lá, tá discutindo as coisas... É um jeito da relação, vida, né? De existe vida ali, né? O problema é quando você não quer... Nada mais se importa, nem tem conversa, não tem nada. Não tem, vira pro lado, não quer saber. Eu queria que você falasse qual foi a mensagem importante desse livro que ficou, porque a gente está terminando aqui. Para mim, o que mais me marcou é o empoderamento, a união delas. Mas é o que eu falei, apesar de tudo, ainda eu acho que teve muita submissão ainda. Mas você vê que quando as mulheres se unem, muita coisa acontece, né? Isso é em qualquer lugar, não só lá. A gente se unindo, a gente consegue muita coisa juntas. Em vez de brigar. Em vez de ser rival, de ser rival, porque a mulher tem muita competição, né? Então você vê, tem que ser uma aliada, não uma rival. É verdade. Foi por isso que elas conquistaram tantas coisas. Sim. A essência é a sororidade dessa união das mulheres, né? E aí, só para pegar um ganchinho que a gente está terminando, quando a gente fala em sororidade, quando a gente fala em resistência, porque também teve movimentos ali de resistência das mulheres e de se posicionar e procurar cada um a sua vida. Durante a leitura, eu fui lembrando dessa bonequinha. E aí vim contar pra vocês também. Quero contar pra vocês. Isso é um voodoo. Parece, né? É um pouco medo. Tava um alfinetinho. Essa boneca tem uma história. Ela chama Abaomi, na cultura africana. As mulheres africanas, quando eram retiradas das suas terras e vinham aqui pelo navio negreiro e eram separadas, né? Dos maridos, ficavam as mulheres com os filhos de um lado, os homens de outro.
as crianças muito assustadas ali no barco, elas arranjaram um jeito ali de contar história, de se fortalecerem lá nos barcos. E aí o que elas faziam? Elas arrancavam um pedaço, uma tira da saia, e para entreter os filhos, elas faziam com tecido. Isso é tudo amarração de tecidos para entreter os filhos. Quando chegavam nas terras, né, no caso no Brasil, esses filhos eram separados das mães. Para ser vendido, né? Para ser vendido. E aí a forma como eles depois conseguiram encontrar os irmãos foi com a boneca, a Baumi. Então ela é símbolo de resistência, né? Eu quis fechar com... Ai, que lindo. Triste, essa simbologia. mais bonito. Triste. Ai, que legal. Agora entendi. Não é o voodoo, é a Baumi. É a Baumi. Tadinha, amiga. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente encerra por aqui? Encerramos. Então tá bom. Então fica essa mensagem, Mulheres Unidas, tem muito mais Sempre. Forças, nada de rivalidade. Isso é coisa do passado. A gente precisa aprender a ouvir, a olhar e a se unir, né? A gente fica por aqui, até o próximo episódio da companhia... Não, da onde mesmo? Da Confraria Literária. Tchau. Tchau.